giro aí falando sobre o Sport e o Bahia. O Sport que em casa empatou em 0-0 com o Bahia, fazendo que, tirando um ponto aí do Bahia, o Bahia que está jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, né, juntamente com o técnico Rogério Ceni, está desenvolvendo um bom trabalho lá no Bahia. Agora, vamos falar um pouco aqui sobre o Mirassol versus Vasco da Gama. O Mirassol, cara, para mim é uma grata surpresa o time do Mirassol. Já falei em outros vídeos, tá subindo bastante, está em quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O Mirassol que hoje estaria classificado para pré-Libertadores. Pré-Libertadores, modo de dizer, mas já é a Libertadores, mas não é a fase de grupo, né, da Libertadores da América. O Mirassol venceu por 3-2 o Vasco da Gama. A sua vítima, nova vítima, foi o Vasco da Gama. O Mirassol que estava vencendo por 2-0, né? Aí o Vasco da Gama consegue arrancar um empate. Daí o Diniz faz aquelas mudanças e tudo mais e tira um zagueiro, coloca um atacante, deixa o time todo para frente. É aquele negócio, né, pessoal? Se dá certo, todo mundo elogia, mas quando dá errado, a crítica vem, ela vem pesada contra o técnico e quando ele tenta fazer uma jogada ou buscar um placar. Agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense venceu a segunda em seguida no Campeonato Brasileiro, viu? O Fluminense que no meio da semana teve uma partida que estava atrasada, né? Venceu e agora venceu o Grêmio por 1-0 lá no Maracanã. O Fluminense que venceu por 1-0 e 1-0, pessoal, é goleada. O grande destaque aí do Fluminense nessa rodada foi a volta do PH, né, do Paulo Henrique Ganso no meio de campo. Ele que estava no banco, às vezes entrava esporadicamente em decorrer do segundo tempo, mas ontem começou jogando, o Fluminense venceu por 1-0 e tá começando a engrenar, viu, esse time do Fluminense. O time do Fluminense que depois que voltou do Mundial está tendo muita dificuldade para se achar no Campeonato Brasileiro, mas parece que agora, né, está começando a se reencontrar aí com a vitória, e isso é importante até para dar ânimo e força para o segundo turno aí do Campeonato Brasileiro. Agora, pessoal, o Corinthians, hein? O Corinthians que enfrentou o Fortaleza aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians que precisava vencer, né? Eu falo que precisava porque o Corinthians cada rodada está se distanciando do pelotão lá de cima e ficando cada vez mais para baixo, né? Se distanciando cada vez mais aí do grupo de elite do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que estava perdendo para o Fortaleza, empatou ali já nos acréscimos, ali na Bacia das Almas, ali contra o Fortaleza. Creio que a cabeça do corintiano esteja no jogo de quarta-feira. A torcida gritou, a torcida já começou a cobrar, é quarta-feira. Ou seja, quarta-feira é o grande dia para o time do Corinthians. O Corinthians precisa vencer e precisa dar uma resposta. Agora, se o Corinthians não vence, aí estoura uma crise assim generalizada no time do Corinthians. O Corinthians que fez um bom jogo pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, venceu por 1-0 na Neoquímica Arena e agora vai disputar o segundo jogo lá no Palestra Itália, né? Não é Palestra Itália, né, pessoal? É outro nome. Mas vamos lá. Agora, o Botafogo, hein, cara? Botafogo que enfrentou o Cruzeiro. Botafogo perdeu por 2-0. O Botafogo que perdeu em casa para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, com essa vitória, ele encosta lá no Flamengo. Flamengo que está na liderança pelo saldo de gols e também tem uma partida a menos no Campeonato Brasileiro. Foi importante essa vitória do Cruzeiro, né? Porque coloca ali ele encostado e joga pressão para o Flamengo. O Flamengo que coloca como prioridade máxima o Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro joga toda a responsabilidade agora, toda a pressão para o Flamengo. Ele já está fazendo a parte dele. É aquela velha história, né, pessoal? Você pode falar assim, mas o time tem 2 partidas a menos, uma partida a menos.
Tá. Mas se o time ele conseguir fazer vitória nessas duas partidas que são a menos, bacana. Se não conseguir, não adianta nada, porque o outro time ele já venceu e joga a responsabilidade, a pressão para o time que falta fazer as partidas que estão em atraso. Então, o Cruzeiro está certinho aí no seu trabalho, né? Venceu e está convencendo. Agora, o Ceará, hein? Ó, o Ceará enfrentou o Flamengo, cara, e endureceu pro Flamengo, hein? O Flamengo, todo o poderoso Flamengo do Felipe Luiz, enfrentou o Ceará lá em Fortaleza. E o Ceará não se intimidou, não, viu? Jogou, foi para cima, buscou o gol o tempo todo. O tempo todo, modo de dizer, né, pessoal? Não ficou só se escondendo da bola, procurando dar chutão e essas coisas. Não. O Ceará foi para cima, tentou fazer o jogo dele da melhor forma possível, empatou, é certo, e não vai ser fácil vencer o Ceará lá em Fortaleza, viu? Pode ver que o Ceará enfrentou o Palmeiras também, enfrentou o próprio Cruzeiro, venceu o Cruzeiro, só que o Cruzeiro, acho que ele venceu, foi lá em Minas, né? Não chegou nem a ser em Fortaleza. O Ceará está com um belíssimo time, bem montado, bem treinado, vai dar muito trabalho também na parte de cima lá o Ceará. Agora, o Atlético Mineiro, ele venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino. Agora, o que acontece com o Red Bull Bragantino, hein? O Red Bull Bragantino que antes da parada do Mundial estava muito bem, parece... É aquela velha história, né, pessoal? O time não vai performar sempre com um futebol sempre lá em cima, em alto nível. É importante que quando você estiver com essa moral, sabe, jogando bem, tem que vencer os jogos, né? O Red Bull Bragantino, antes do Mundial, ele estava fazendo uma campanha ali ok, chegou a estar na liderança do Campeonato Brasileiro numa rodada, depois caiu, tal, ficou ali em primeiro, segundo, está fazendo uma campanha ali espetacular. Já caiu, já perdeu já a quinta colocação ali para o Mirassol e está ladeira abaixo, né? Espero que se recupere. Ó, o Red Bull Bragantino estava perdendo por 1-0. Aí ele busca um empate jogando com um jogador a menos, porque o jogador foi expulso do Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Mesmo com um jogador a menos, ele foi lá, buscou empate, mas aí é contra o Atlético Mineiro, né, pessoal? Por que eu falo contra o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro é um time que também está crescendo muito, né? Você vê que o Atlético Mineiro, com toda a polêmica, com a questão de salário atrasado e tudo mais, eu achei bacana a questão aí a atitude do Atlético Mineiro, os caras não estão entregando, não estão fazendo corpo mole, muito pelo contrário, estão jogando bola, estão buscando o resultado, e isso é importante, até porque, pessoal, em um determinado momento, esse dinheiro será pago, né? Às vezes as pessoas, elas sempre colocam assim, não, mas o time, o jogador não está vencendo, não está recebendo, tal, poxa, a gente não está falando de jogadores que ganham aí 3 mil, 4 mil reais para sustentar a sua família. Nós estamos falando de jogadores que ganham 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então nós estamos falando de jogadores que eles têm condições de manter a família. Em algum momento, isso vai ser feito um acordo e vai ser quitado. Então tem que jogar mesmo, tem que dar vida, porque assim... Se o Atlético começa a crescer, começa a engrenar, a torcida começa a abraçar a causa, começa a chegar no clube e no estádio, muda tudo de figura, de patamar, é outra história. Então o Atlético está de parabéns, venceu o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino esboçou como que eu posso dizer, um esforço, né? Jogou bem, não jogou mal não. É que com um jogador a menos contra uma equipe como o Atlético Mineiro, fica mais difícil você fazer alguma coisa, né? O Vitória, hein, pessoal? O Vitória, depois que ele trouxe o Caribe ali para treinar ali, tá jogando bem, hein? Agora temos dois sentimentos aqui, né? Quando fala do Vitória, nós temos dois sentimentos. Nós temos o sentimento que o Vitória ganhou um ponto do Palmeiras, né? Mas só que quando você olha o jogo, a partida em si, o Vitória estava vencendo por 2-0.
E você fazer 2-0 no time do Abel Ferreira não é fácil, cara. Não é fácil fazer 2-0. É um time extremamente cascudo, difícil. É complicado jogar contra o Atlético Mineiro, ou contra o Palmeiras. E o Vitória foi lá, fez 2-0. Tava tudo se encaminhando ali e tal, com um final feliz. De repente o Palmeiras, cara, mete marcha, vai lá, faz o primeiro, depois faz o segundo, empata. E aí fica aquelas duas sensações, né? O Palmeiras com a sensação que realmente foi buscar um ponto, e o Vitória, cara, que perdeu 2 pontos literalmente, porque estava vencendo por 2-0 e acabou deixando o Palmeiras empatar. É muito complicado, cara, muito complicado. Agora, eu agora falando de outro jogo, cara, eu quero falar sobre o São Paulo. Cara, quando a gente vê o time do São Paulo, a gente vê evolução. Aí a gente vê o time do São Paulo do Crespo, né, que tem 6 jogos, né, 7 jogos, na verdade, no Campeonato Brasileiro, uma derrota, 5 vitórias e um empate, né, que foi contra o Red Bull Bragantino. O resto está fazendo uma campanha bacana, é aquilo que eu falei lá de outros times aí. Quando o time está com moral, está com confiança, meu, o cara chuta do meio de campo, é um chute perigoso, o cara dá um chute despretensioso, ele faz o gol. E o São Paulo está nessa fase, né? É importante o São Paulo fazer o que está fazendo, que é vencer os seus adversários. Ontem venceu um adversário direto contra a luta por uma possível vaga lá na frente do Campeonato Brasileiro, seja por uma vaga direto para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, ou uma vaga indireta, né, seja aquela na fase do mata-mata ali, né, a fase inicial da Libertadores. O São Paulo disputou um jogo assim belíssimo lá no Rio Grande do Sul, contra o Internacional. O Internacional que oscila fazendo bons jogos, outros jogos não tão bons, né? O Internacional que começou o Campeonato Brasileiro também com aquela moral. Eu aqui coloquei sempre o Internacional como um time, um futuro campeão aí brasileiro, né? Um time que poderia vencer o Campeonato Brasileiro, mas que agora encontra algumas dificuldades para conquistar o seu melhor futebol, né? Ontem jogou, perdeu mais um jogo em casa, uma derrota assim complicada para um adversário direto. Eu costumo dizer que esses jogos são jogos de 6 pontos, né? Porque você está jogando contra um adversário que lá na frente vai disputar uma vaga, uma possível vaga, uma pré-Libertadores ou Libertadores contra o Internacional. Então, fica essa... E para fechar agora o giro da rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar do Santos, né? O Santos que enfrentou o Juventude, e o Juventude tá uma draga, né? O Juventude também tá triste, né? Ver o Juventude jogar, né? Um time que poderia jogar mais, mas tem uma imensa dificuldade. Jogou no Morumbi contra o Santos. Lógico que o Santos também não foi lá essas coisas, mas tem um jogador que desequilibra quando está com a bola nos pés. Correu mais o Neymar hoje, fez 1-0, fez 2 gols na partida. O Santos venceu por 3-1 no Juventude. Sai daquela zona maldita, né, na zona do rebaixamento.